Bem-vindo ao nosso 62º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós iremos navegar mais um pouco na palavra do Senhor. Antes de entrarmos na leitura, gostaria de pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Êxodo no capítulo 14, iremos até Lucas no capítulo 17, retornaremos a Jó no capítulo 32 e, por fim, finalizaremos a leitura em 2 Coríntios no capítulo 2. Aqui, no capítulo 14 de Êxodo, nós vamos conseguir encontrar sobre a travessia do povo no Mar Vermelho, que é muito conhecido e muito famoso mundialmente. Vamos às Sagradas Escrituras? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, de Migdol e o mar. Acampem à beira de defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos que os israelitas saíram e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos seus melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os seus carros e cavaleiros de guerra de Faraó, e os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piriote, Airote, de frente ao Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó e os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que nos trouxe para que morremos no deserto? Ou o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tinha nos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diz aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda ao mar, e a água se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás, e a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Os egípcios e os israelitas, e a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar-se dos israelitas durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar se afastou-se, e tornou-se em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda a noite. E as águas que se dividiam, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiam, e todos os carros de guerras e cavalos e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e pôs em confusão, fez as rodas dos seus carros começarem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade de conduzir. E os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. E as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Vamos agora para o Novo Testamento, lá no livro de Lucas, no capítulo 17, onde o Senhor ele vai falar do pecado, o dever e a fé, e também da cura dos 10 leprosos. Diz assim:
Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que essas coisas aconteçam, que leve o povo a tropeçar, mas ai da pessoa que por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ele fosse lançado no meio do mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se o pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando eles chegarem ao campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradará ao seu servo por ter feito o que foi lhe ordenado? Assim também vocês, quando tiver feito tudo o que lhe foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? E os outros onde estão os 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho de Deus está no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra no céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será no dia do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e destruindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás de coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, a preservará. E eu digo a vocês, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram ele. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão o abustres. Vamos agora à leitura do livro de Jó, no capítulo 32, aonde um jovem se aproxima dos 3 amigos de Jó e também do próprio Jó. O nome dele é Eliú e ele começa a fazer o posicionamento dele diante das indagações de Jó. Jó 32 diz assim: então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo, mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meio de refutar Jó. E mesmo assim, o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque esses eram mais velhos do que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio, e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar a sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento e o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo isso, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados
Enquanto vocês estavam procurando palavras, escutei as suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Nenhum de vocês respondeu os seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria. Que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras. Nem vou responder a ele com argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, com odres novos prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, nem a ninguém abajularei, porque não sou bom bajulador. Se fosse, meu Criador em breve me levaria. Vamos à última leitura do nosso dia, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele fala do perdão para os pecadores e também dos ministros da nova aliança. 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 2. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse-lhe tristeza a vocês. Pois se entristeço a quem me alegro, senão vocês, a quem tem entristecido, escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, para não entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para que eu não seja demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo e reafirmo o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor havia me aberto uma porta, ainda não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos a aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros da morte, para aqueles fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura diária. Que a graça de Deus alcance o teu coração.